Vamos agora então partir especificamente para a primeira viagem do apóstolo Paulo. Talvez quando nós olhamos assim o livro do Atos dos Apóstolos de uma forma rápida, nós não nos atentamos a alguns pequenos detalhes que o evangelista Lucas nos apresenta. Lucas é o escritor do Atos dos Apóstolos. E a missão de Paulo ali teve aquele momento de conversão, logo no capítulo 9 ali que nós vemos, e um período que ele passa na Arábia, assimilando, né, dentro deste momento de deserto, de escutar o coração, de ver o que Deus tem para lhe direcionar. A primeira viagem missionária de Paulo não acontece assim imediatamente. Talvez nós imaginássemos que logo depois da conversão ele já sai fazendo as viagens missionárias, convertendo. Aproximadamente entre 12 e 14 anos aí para fazer a primeira viagem missionária. Então é tempo. Não foi da noite para o dia. Vamos entender um pouquinho como se deu para que acontecesse esta primeira viagem missionária. Você pode pegar o capítulo 11, a partir dos versículos... no versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Antioquia era uma igreja que acabara de ser fundada. Isso na Síria, tá? Nesse período existiam várias Antioquias. Esta é a Antioquia da Síria. E apresentou-se diante deles, chamado Ágabo, ao qual começou a anunciar, por meio do Espírito Santo, que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. E ela de fato veio, no reinado de Cláudio. Decidiram então os discípulos, cada um segundo sua posse, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam da Judéia. E eles o fizeram, enviando os anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Aí aparece então a primeira vez a figura de Barnabé, o primeiro companheiro de Saulo nas viagens. Só que é importante a gente fazer uma pequena correçãozinha aqui. Neste início, não é Barnabé que acompanha Saulo nas viagens, mas Saulo que acompanha Barnabé. Barnabé já era mais íntimo ali dos apóstolos e ele escolhe então um homem que ele sabia que tinha tido uma conversão, que falava muito bem o grego, que sabia transitar entre os povos, que sabia fazer tendas. Todo judeu, né, conforme a sua lei, era ensinado dentro de uma profissão. Paulo tinha, ele sabia fazer tendas. O povo vivia vários períodos da sua existência, o povo judeu viveu em tendas. Paulo tinha como profissão saber fazer tendas. Então era muito importante ter uma pessoa assim. Às vezes nós pensamos no lado apenas espiritual da situação de ter um companheiro de viagem, mas tem um lado prático. Precisa de alguém que ajude a limpar o ambiente, que ajude a cozinhar, que ajude a ganhar um dinheiro durante o período de viagem. Né? Não é só, preciso de um companheiro de viagem para que reze comigo. Existem os aspectos práticos também. Quem cozinha? Quem lava uma roupa? Então é por isso que eles andavam em mais assim durante uma viagem. E vamos então continuar aqui a leitura para que a gente compreenda mais. Barnabé e Saulo voltam a Antioquia. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quando Barnabé e Saulo, depois de terem desempenhado o seu ministério em Jerusalém, regressaram, levando consigo João, chamado também de Marcos. Então eles vão a Jerusalém, dentro desse envio, e são novamente enviados para Antioquia. Aí sim começa a primeira viagem missionária. No capítulo 13 nos fala assim: o envio e missão. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores: Barnabé,
Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual eu os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram. Então eles começam a primeira viagem, Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, como eu disse anteriormente. Se você olhar no versículo 13, principalmente aqui na Bíblia Jerusalém, está missão de Barnabé e Paulo. Depois você vai andando sempre dessa forma. Depois começam as missões de Paulo, lá pelo capítulo 16. Aí sim ele se torna um protagonista dessas viagens. Primeiro ele é um acompanhante que ajuda, que anuncia, que tem o seu valor, mas ainda não podemos dizer assim, talvez não sei se essa palavra é a mais adequada, mas não é um protagonista das viagens ainda. O Barnabé vai chefiando. E junto com eles, né, então vai João Marcos, parente de Barnabé. É muito interessante, logo que eles chegam em Chipre, né, dentro dessa viagem, é o primeiro contato de Paulo com o mundo externo, do qual ele usa da sua influência, da sua cultura, da sua condição de conhecer ali muito bem o grego. Ele vai conversar com o procônsul Sérgio Paulo. Então ali ele utiliza da sua diplomacia, daqueles conhecimentos, dos estudos que ele teve. E isso lhe é muito útil, isso lhe vai servir muito para poder anunciar, para poder falar na mesma língua, vamos dizer assim, com esses chefes de Estado. E este procônsul Sérgio Paulo estava interessado em conhecer o cristianismo. Só que quando eles chegam lá para anunciar, existia um falso profeta chamado de Bar Jesus. E uma tradução do nome dele também é Elimas. E ele é um mago que quer desviar o caminho do procônsul para que Paulo e Barnabé não anunciem a Jesus. Só que Paulo ele é tomado do Espírito Santo de Deus, e dentro desses desafios que este falso profeta faz para tirar do caminho, Paulo profetiza que ele vai ficar cego e ele precisa sair do ambiente amparado e ajudado. É o primeiro grande prodígio aí que nós vemos realizar pelas mãos de Saulo. Ou seja, ele fechou os olhos daquele que queria desviar do caminho o procônsul. E ele aceita. Jesus Cristo, o procônsul, dentro do anúncio feito por Paulo e Barnabé. E esse é um passo muito importante. Porque tendo, vamos dizer assim, essa bênção, né, daquele que comandava a região, um pouco mais fácil para poder enviar cartas, para poder transitar por todo aquele ambiente. Então isso ajuda muito. Então a influência de Paulo foi muito boa neste sentido, de saber conversar, de fazer a diplomacia, mas de ser firme e enérgico no momento de defender a fé. Olha que maravilha essa mescla da energia e da sabedoria da diplomacia. Depois eles partem para Psídia, né? E eles embarcam ali. Vamos ouvir como fala a palavra. De Pafos, onde embarcaram, Paulo e seus companheiros alcançaram Perge, na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Lá, entrando na sinagoga, em dias de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, mandaram dizer-lhe os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, levantando-se, Paulo fez sinal com a mão e disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus desse povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu auxílio na terra do Egito. Depois, erguendo seu braço, fê-lo sair de lá, e durante 40 anos aproximadamente,
cercou de cuidados no deserto. Depois, havendo exterminado 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes em herança essa terra. Isto durante cerca de 450 anos. Depois, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. A seguir pediram um rei, e deu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, suscitou Davi como rei. E dele deu este testemunho: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e em tudo fará minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Antes da sua entrada, João proclamava com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar sua carreira, ele dizia: quem suspeitais, ou seja, não sou eu, mas aí vem depois de mim aquele de quem não sou digno de desatar a sandália. Irmãos, filhos da raça de Abraão, e vós aqui presente que temeis a Deus, a vós foi enviada esta palavra de salvação. E aqui ele começa a anunciar a Jesus. Recomendo que vocês leiam esse capítulo 13, dos versículos 17 até o versículo 43. Alguns pontos importantes para nós pensarmos. Às vezes nós não entendemos por que João Marcos saiu da missão. Nesse momento ele fraquejou, ele teve medo. Medo das perseguições, medo do que poderia acontecer. Lá na frente, para a segunda viagem, que nós vamos estudar posteriormente, depois nós conversamos sobre esses estudos da segunda, terceira, quarta viagem, vamos fixar agora na primeira, ele nem aceita mais que João Marcos viajem com eles, né? E aí ele acaba desfazendo esta parceria missionária com Barnabé, passa a viajar com Timóteo, mas isso nós vamos ver depois, não é para agora. Um outro ponto muito importante, se você fez o nosso curso de o povo hebreu, nós temos aí na nossa plataforma um curso completo sobre a história do povo hebreu. Talvez alguns de vocês que estão assistindo aqui hoje já fizeram este curso. Paulo, ele faz essa narrativa, ele mostra toda a história do povo hebreu, desde o seu começo, para justificar o anúncio de Cristo. Ou seja, talvez seja uma das primeiras vezes que nós vemos dentro da palavra de Deus, aqui especificamente no Atos dos Apóstolos, que é feito esse link, povo judeu, aquele povo separado, escolhido, com Jesus Cristo. Ele casa dentro desta pregação. Pedro também faz isso ali em seu discurso, acaba citando, mas Paulo ele narra de uma forma muito próxima a nós, capaz de nos fazer entender esta unidade que tem. Então ali, neste momento, ele está unindo o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a antiga aliança com a nova aliança. E olha que interessante, sempre que Paulo, nesta primeira viagem missionária, junto com Barnabé, eles chegam a uma cidade para evangelizar, eles vão primeiro à sinagoga. Eles tentam ganhar aqueles judeus. Por quê? O judeu, ele já está mais ambientado a ouvir a palavra de Deus. Ele consegue compreender quando ele fala, lá nas origens, o povo foi libertado por Moisés, andaram por 40 anos no deserto, aí Josué chega na terra prometida, aí eles se estabelecem, aí chegam os juízes, aí o povo pede um rei, e aí tem Saul, tal, até chegar depois a Davi, e de Davi vem a linhagem de Cristo. Isto é algo que soa como natural para um hebreu. Um judeu, um israelita, ele é capaz de entender toda essa trajetória. Imagina falar isso para um pagão, um gentil que nunca ouviu falar de quem é Davi, nunca ouviu falar de quem é Moisés, de quem é Josué, de quem é Abraão. Para ele, não faz o menor sentido. Então Paulo, ele chega primeiro, evangeliza na sinagoga, para aqueles que já têm esse conhecimento da palavra, e aí sim, depois, fortalecido, já com alguns dali convertido, sai para evangelizar aqueles que estão fora, os chamados gentios. Então, primeiro, evangelizar aqueles que já têm um começo da palavra. Depois,
aqueles que nunca ouviram falar nada. É uma estratégia interessante, porque assim ele já consegue ganhar algumas pessoas para ajudar no crescimento da evangelização. Então já é uma pessoa iniciada que ele apenas acrescenta, né? É estranho usar essa palavra, mas ele acrescenta o Salvador, Jesus Cristo, como o Messias esperado. Só que surge, então, a partir deste momento, uma grande dúvida entre o povo. E talvez seja o centro, o eixo desta primeira viagem missionária. O que nós vamos fazer, isto no pensamento de Paulo e Barnabé, com as pessoas que acabaram de se converter ao cristianismo e não têm uma raiz judaica? O judeu, como todos nós sabemos, ele é circuncidado. Paulo, ele até fala, e ele circuncidado no 8º dia. Então era uma tradição. Todo homem judeu era circuncidado. E esses novos cristãos também vão precisar passar por estes sinais da antiga aliança? Ou basta o anúncio do evangelho, o batismo, para que eles encontrem a graça? Então começa a acontecer aí uma divergência entre os apóstolos. Então desta primeira viagem, deste primeiro movimento missionário da igreja, existe o primeiro concílio da igreja. A igreja precisa parar por um momento para se entender. Olha, qual é nosso papel? É continuar esse judaísmo e vamos circuncidar, tomar os costumes judaicos, e aí depois ele recebe o anúncio de Cristo e é batizado. Ou chegamos diretamente, anunciamos o Cristo e batizamos, sem que precisa circuncidar. Isso causou um desconforto. Vamos achar aqui na palavra de Deus. No capítulo 15, controvérsia em Antioquia. Entretanto, havia descido alguns da Judéia. Começaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidardes segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam até Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar essa questão. Então, ficou decidido. Olha aqui, um sinal muito interessante. O sinal da unidade. Paulo, no seu pensamento, ele e Barnabé tinham o pensamento de que, olha, não precisa circuncidar. Aqueles outros que haviam subido da Judéia falavam, não, vai precisar circuncidar. Vou fazer um parênteses aqui. Imagina se tivesse Facebook, Twitter nessa época. Ah, porque Paulo está certo. Ah, porque esses irmãos da Judéia estão certos. E briga daqui, briga dali. Eu não sei se vocês já viram, né? Brincadeira, claro que viram. Umas briguinhas aí políticas, querendo linkar a igreja a todo momento à política. Ia ser uma briga tremenda se tivesse tal do Facebook, Twitter também nessa época, né? Ia estar, porque Paulo está certo. Porque os irmãos da Judéia que estão certos. E você não é cristão, e você não é aquilo, e acusação de um lado ou de outro. Ia ser um brigueiro total. Por isso, acalmemos os ânimos. E Paulo toma a melhor atitude possível. Nós estamos com o Papa. Ele sobe até Jerusalém e vai ter com o Papa, que é Pedro. Aí sim ele apresenta a sua questão para juntos ali estudar, para juntos tentar entender qual é o rumo da igreja. Não sentadinho na sua rede social tweetando, esse Papa é isso, esse Papa é aquilo. Não. Ele foi corajoso, ele foi até o Papa e a partir dali eles tomaram uma decisão. Ele ajudou no pensamento teológico, mas a todo momento ele foi obediente. E isto nós sabemos que é o mais difícil de acontecer dentro da nossa história da salvação. O primeiro pecado nasce da desobediência.
E hoje nós continuamos replicando a desobediência. E olha Paulo, subiram a Jerusalém para ter com os apóstolos. Chegando em Jerusalém, então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, interviram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse: A voz da igreja. Discurso de Pedro. Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprouve Deus entre vós, e por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos da mesma forma que eles. Então, toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre eles e os gentios no meio deles. Depois desse discurso de Pedro, depois dele ter conversado com toda a assembleia, ter falado e mostrado o quanto era importante entender que eles não precisavam passar por tudo aquilo, a igreja acatou, a igreja entendeu e seguiu o que o Papa pedia, Pedro. E ali já começa a ficar claro uma situação. Quando a igreja nos fala, nós temos duas atitudes. Ou cremos ou não somos católicos. Ah, mas eu sou católico, mas eu não concordo com esta parte da igreja. A notícia é triste, meu irmão. Não é católico, não. Católico é aquele que crê. É aquele que crê que a igreja nos diz. Então, muito cuidado com o Facebook, com o Twitter, com influenciadores aí que nos desviam da fé. Cuidado. Atenção. Escute muito o coração, se baseie na palavra de Deus, ouça a tradição e o magistério. Tenham esta atenção. E a partir do discurso de Pedro, Tiago toma a palavra, também fala, expõe. Tiago, um bispo da igreja, um apóstolo. E a partir disso eles acabam redigindo uma carta apostólica, que você pode ter, que é a primeira carta apostólica que nós temos na Bíblia. Ela está em Atos dos Apóstolos 15, a partir do versículo 22 até o 29. E dentro dessa carta eles determinam que Paulo e Barnabé vão ser acompanhados de Judas e Barsabás e Silas, que são homens considerados ali pelos irmãos, para juntos descerem a Antioquia e ali dizerem as novidades da igreja, anunciar. Não tinha ainda o site vaticano.va para o Papa publicar a carta lá e chegasse a todos os homens da terra. Ainda não dá, hoje está mais fácil, né? O Papa determina algo lá, escreve uma carta apostólica, uma exortação, uma encíclica, né? Alguma orientação, coloca no site, manda para os bispos e, em questão de minutos, nós já podemos ver. Antigamente era um pouquinho mais difícil. Precisavam viajar, precisavam enfrentar estradas para poder levar. Os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria, na Sicília, saudações. Tendo sabido que algum dos vossos, sem mandato de nossa parte, saindo de nós, perturbavam, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados ao pleno acordo, escolher representantes e enviá-los junto aos nossos diletos Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
nós vos enviamos, pois Judas e Silas, eles também, transmitindo de viva voz esta mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhais de carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-vos destas coisas. Passai bem. Então, essa primeira carta segue algumas orientações para o povo naquele momento, para o povo da Antioquia, daquela região que eles vivem. Pois bem, meus irmãos, aqui finalizamos então a história, a vocação, o surgimento de Paulo, toda esta figura tão importante para a igreja. E finalizamos ali esta viagem, esta parceria entre Paulo, Barnabé e João Marcos em sua primeira viagem. Depois já não será mais assim a configuração. Ele tomará por outro companheiro de viagem. Algum detalhezinho importante. Alguns historiadores ali para frente falaram um pouco da altura de Paulo. Diziam que ele tinha nada mais que 3 côvados de altura. Era um homem baixinho. Côvado. Vamos dizer assim, hoje nós não sabemos precisamente como era essa medida, mas pode ser aproximadamente a distância da ponta do dedo até aqui o cotovelo. Imagina, 3 desse daqui. 1,5 metro de altura, era bem baixo. Calvo, né? Ombros largos. Podemos dizer que era um homem que tinha ali uma força muito grande. Podemos dizer, era um atleta, porque tudo que ele enfrentou, tudo que ele perseguiu na vida. Apenas uma curiosidadezinha histórica para depois seguirmos com as outras viagens. Dúvidas? Algumas coisas para serem esclarecidas? Deixe aqui embaixo. Ficou alguma coisa que você não entendeu, que gostaria de reforçar? Pergunte, não tenha medo. É muito importante essa troca. Nós só aprendemos quando discutimos, quando entendemos, quando conversamos. Então, coloque para a gente aqui. Tudo que fizemos, vamos continuar fazendo, seja para a honra e glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.